Agora a gente muda de assunto porque Portugal realizou o primeiro turno das eleições presidenciais deste ano. Vamos ver aqui no telão. Olha, o segundo turno das eleições lá em Portugal, ele será disputado entre o candidato de esquerda, o socialista o António José Seguro, que recebeu 31,13% dos votos nesse primeiro turno das eleições lá em Portugal. Ele que portanto, considerado um candidato de esquerda. E depois vem André Ventura, do partido Chega, que recebeu 23,49% das intenções de voto, candidato da ultradireita conservador. Portugal, a gente vai ver aqui, ele é uma república semipresidencialista. O presidente funciona como um fiscal, no caso, do país. Ele não manda no dia a dia, quem faz isso é o primeiro-ministro, mas garante que todos sigam as regras. Ele dá a palavra final nas leis, nenhuma norma entra em vigor sem assinatura do presidente. A gente está aqui, tem alguns pontos da função. Ele pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições, é um sistema totalmente diferente do nosso aqui também, e ele é o comandante das Forças Armadas, no caso, e tem o poder de veto. Olha, André Ventura é um velho conhecido do eleitor português. Ele tem propostas que o colocam na prateleira da extrema-direita europeia com o endurecimento das regras de imigração. Para falar desse e de outros temas, a gente recebe aqui os professores de Relações Internacionais, Ana Carolina Marzon e Alexandre Pires. Aos dois eu agradeço mais uma vez pela presença aqui no SBT News. Vou começar com o seguinte... Qual o efeito, senhores, desse movimento crescente da direita na Europa? Professora, muito boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, professor Alexandre. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Bom, sobre a sua pergunta de qual é o impacto da crescente da extrema-direita na Europa, no mundo como um todo. Nós vemos que esse é um movimento global, já vem acontecendo em outros países. Esse movimento vem com algumas pautas bastante complicadas, como a questão da imigração, traz consigo alguns discursos bastante duros, então falando sobre o próprio candidato que nós estamos falando aqui, o próprio Ventura falou em eleições anteriores, falou contra grupos minoritários, então traz aqui algumas políticas que são bastante complicadas e principalmente desse ponto de vista mais sociológico. Então, eu acredito que essa vinda da ultradireita, ela vai endurecer o sistema dos países como um todo, vai ter um impacto significativo no multilateralismo internacional, então nós vemos movimentos isolacionistas e que vai trazer consigo a redução dos processos imigratórios por decisão dos próprios países. Professor Alexandre, qual o efeito desse movimento crescente da direita aí pelo mundo, hein? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, professora Ana Carolina. Nós temos visto na Europa como um todo um aumento desses partidos que são chamados de várias maneiras, mas são esses movimentos mais populistas, quase sempre com essas causas ligadas a emprego, salário, e que acaba indo para a questão da migração, na ideia de que os migrantes estariam roubando emprego, né? Isso tem sido muito forte. Foi um dos motivos lá da saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, e isso ganha força. Mas o que é interessante, Leandro, é que Portugal, a economia vai muito bem, né? Recebeu, inclusive, ali a menção numa revista importante britânica chamada Economist, de a melhor economia ali das mais de 30 mais ricas, ultrapassando Espanha, que tinha ficado em primeiro no outro ano, à frente de Israel, à frente da Irlanda. Então, não é um problema econômico, né? Talvez tenha um viés mais de ultranacionalismo, né? A ideia de um conservadorismo nativista, mais do que aquele conservadorismo populista típico ligado a pautas econômicas. Ok. Senhores, eu vou chamar a nossa analista de política, Basília Rodrigues, que tem uma pergunta para fazer também. Basília, por favor.
Oi, tudo bem, professores? Obrigada pela atenção aqui. Eu queria saber qual a expectativa, né, qual a avaliação que os senhores fazem da repercussão do ultraconservadorismo europeu para todo o mundo. Quem viu a Torre Eiffel viu, quem tomou vinho português em loco tomou. Os senhores acham que mais para frente, ou até mesmo agora, esses países tendem a se fechar mais e impedir a ida até de turistas para lá? Bom, acho que eu vou começar seguindo a ordem do Pode ser, anterior, professora. se o professor Alexandre me permite, por favor. Então, Basílio, eu acho que a gente também precisa tomar muito cuidado com essas análises. Não significa que o turismo vá ser cortado. O que está em pauta quando nós falamos de imigração é justamente isso, imigração. Então, cidadãos de outros países que vão para residir, trabalhar, estudar nos países da Europa. Então, da mesma forma que nós vimos agora, semana passada, uma nova diretriz, uma suspensão da emissão de vistos dos Estados Unidos, a própria embaixada aqui no Brasil deixou claro que essa suspensão era para vistos de imigração, não para vistos de não imigrantes, ou seja, turistas. Então, eu entendo que existe esse medo. Nós vemos um movimento muito forte, por exemplo, em Barcelona, contrário ao turismo. Então, Barcelona, na Espanha, mas que é um caso muito emblemático que vem acontecendo agora, os residentes de Barcelona protestando abertamente contra o turismo, porque, de acordo com eles, o turismo está elevando o preço das condições de vida lá. Então, eu acredito que, claro, nós vamos sentir algum impacto como um todo, mas eu acredito que o impacto no turismo vai ser menor. Professor Alexandre? Nós temos que ver com cautela, né? Na verdade, o grande vitorioso aí foi o Partido Socialista, né? Ou seja, ele ultrapassa o Partido Social Democrata, que estava em aliança com a centro-direita e que tinham saído vitoriosos. Os sociais-democratas tinham saído vitoriosos das eleições legislativas do ano passado, mas em razão de escândalos, de outros problemas, o Partido Socialista, que tem posições mais fortes, inclusive com relação a pedir uma CPI, foi muito mais insistente com essa questão da ética, ele cresce, né? E a posição do Chega, que é esse grupo mais de ultradireita, né, mais conservador, anti-imigração, eles continuaram na posição que eles estavam, como segunda força que eles já tinham sido nas eleições legislativas. Então, o que nós estamos assistindo ali em Portugal é algo que tem aparecido, de modo geral no mundo, uma polarização. Teve um momento ali que eles estavam todos no centro, né? Ou seja, as forças de centro-direita e centro-esquerda conseguiram fazer uma coligação minoritária dentro do parlamento, e agora parece que o eleitorado está se dividindo e polarizando de modo muito parecido com o que tem ocorrido em outros países europeus e também de outros lugares do mundo. Agora, senhores, as ideias de André Ventura são viáveis, como, por exemplo, esse endurecimento da imigração? Até porque os imigrantes são importantes para a economia local. Vou começar com a professora Ana. Bom, Leandro, eu acho que o primeiro ponto é nós entendermos a viabilidade jurídica e a viabilidade prática. Então, quando nós olhamos do lado jurídico, sim, é viável. Caso ele seja eleito, ele pode tentar propor o endurecimento da entrada de imigrantes. Porém, olhando pelo lado da praticidade, o impacto real que isso terá na economia, aí nós temos um problema, não é tão viável. Portugal, assim como os países europeus, outros países europeus, já vem enfrentando a inversão da pirâmide etária, ou seja, mais pessoas nas faixas etárias mais idosas e menos pessoas na chamada PEA, a população economicamente ativa. Então, isso gera um custo muito grande para o Estado, gera um peso, principalmente no sistema de previdência, e um problema. Então, eles não querem aceitar imigrantes ao mesmo tempo em que possuem uma população envelhecida. Isso aqui gera um problema, sim. Então, como eu falei, juridicamente, caso ele ganhe, sim, é viável, ele pode mudar, endurecer as leis do país, caso pelas vias democráticas, não de forma autocrática.
ele conseguiria. Mas eu acredito que isso teria um impacto econômico bastante significativo nesse país. Professor Alexandre? Tem um problema de fundo, né, que as leis migratórias se tornaram leis da comunidade europeia, né? Então, você tem leis que têm que ser seguidas e elas foram, digamos, flexibilizadas nos últimos anos a ponto de alguns países como Holanda poderem suspender ali as cotas migratórias que eles teriam que obedecer ligado a refugiados, asilos e outras. Então, Portugal entraria, sem dúvida, em rota de colisão se tentasse endurecer, mas ele poderia recorrer a essa saída, né, que a União Europeia criou para não levar mais membros saírem de lá, né? Então tem essa primeira questão. Mas do ponto de vista econômico, não seria muito ruim para nós. Por quê? Nós, que eu falo, nós brasileiros, né? Porque como a professora Ana colocou muito bem, Portugal precisa de imigrantes, porque a população está envelhecendo e a economia está crescendo. Existe uma pressão clara e a inflação está controlada, eles não vão querer sair disso, as contas estão em dia. Então, como eles sabem disso, o que eles criaram, né, o movimento aí do André Ventura, é a ideia de que tem que se receber membros da comunidade de países falantes da língua portuguesa. Então, para os brasileiros e outros, talvez não seja tão ruim do ponto de vista de um fechamento migratório, né, que costuma já ser um público grande das pessoas que vão para Portugal com o intuito de viver. Né, mas ele queria se fechar justamente naquela lógica que tem acontecido no movimento conservador, populista, radical de direita europeu, anti-islamista, né, ou seja, com essa preocupação do Islã e dos muçulmanos substituírem a cultura e a população europeia no longo prazo. Basília? Eu gostaria de ouvi-los mais sobre essas repercussões para o Brasil, né? Aqui, como repórter, jornalista, eu tenho relato de eventos da Presidência da República com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, naquelas edições das festas comemorativas aqui em Brasília, né, pela independência do Brasil, já tiveram circunstâncias em que, diante da crise política dentro do Brasil, o presidente brasileiro convidou presidentes de outros poderes, né, para ficar ali lado a lado com ele no camarote presidencial, né, onde ficam ali as principais autoridades, e elas não apareceram, mas o presidente de Portugal estava aqui. Então, os senhores acham que no futuro ultraconservador, né, dessa dominância desse viés político em Portugal, a gente ainda poderia falar em plenas e boas relações diplomáticas entre Brasil e Portugal? Eu não estou nem falando somente das repercussões para os imigrantes, né? Para os brasileiros que querem morar, ir para Portugal. Estou falando do ponto de vista político mesmo. Hoje você tem um direcionamento mais progressista no Brasil, ainda que este governo fale muito bem com o centro, né? Trabalhe com todos os lados políticos, não somente com a esquerda. Mas olhando para o futuro do país, os senhores acham que se der um avanço da direita em Portugal, quais repercussões isso poderia gerar para o governo do Brasil? Bom, vou tomar a liberdade de começar de novo. Licença, professor Alexandre. Bom, Basília, eu acho que o primeiro ponto quando nós olhamos para os governos da ultradireita, vamos analisar governos que já existem. Quando nós olhamos para esses governos da ultradireita, nós percebemos que eles são governos de uma linha mais isolacionista. São países que estão se isolando economicamente, são países que colocam esse nacionalismo de uma forma muito exacerbada. E agora, olhando para o caso de Portugal, o caso de xenofobia de portugueses com brasileiros não é recente. Então, nós temos uma série de relatos de brasileiros que foram estudar ou morar, trabalhar em Portugal e que sofreram muito com a xenofobia. Então, existe esse movimento lá, não é de agora, só que agora ele está se transformando em um movimento político. Nós temos uma pessoa
que pela primeira vez, eu acho que isso é muito importante nós destacarmos também, pela primeira vez em 40 anos vai acontecer um segundo turno em Portugal. Há 40 anos sempre tem um candidato que no primeiro turno consegue os 50% para 50% mais um para ser eleito, e dessa vez não tivemos. Então, pela primeira vez em 40 anos, nós temos uma polarização muito forte da opinião pública. O Ventura ficou em segundo lugar, mais votado, num partido extremamente novo, foi criado em 2019, ele mesmo criou o partido. Então, nós vemos que existe um risco dele realmente chegar à presidência. O que isso aqui pode representar? Exatamente todas essas políticas, essa agenda que ele vem colocando. Ele vem se posicionando contrário à imigração. Então, mesmo que no primeiro momento fale da migração de pessoas de países falantes de língua portuguesa, em determinado momento isso aqui também pode se reverter, ele pode querer só imigrantes da própria União Europeia. Então, eu acredito que no longo prazo, esse ultraconservadorismo, caso se concretize, caso a ultradireita seja eleita em Portugal, isso possa representar, sim, um perigo para as relações comerciais. Agora, professor Alexandre, né? Isso, professor, por favor. O que eu percebo com relação a essas relações diplomáticas entre governos é que elas têm oscilado muito, mas quando são países que têm relações de Estado longas, acaba não afetando tanto. Portugal, como nós sabemos, ele está até dentro da nossa Constituição. Os portugueses têm um estatuto especial no Brasil, né? Então isso não vai ser rompido por esses governos. O que nós vamos ver necessariamente, e esse é um ponto importante, é que ganhando um ou outro candidato, né, ou seja, o candidato socialista ou o candidato conservador, nós vamos ter novas eleições legislativas. Certeza que o governo vai ser derrubado, né? Ou seja, isso não há dúvida. O governo do Montenegro cai, e aí obviamente que o Partido Socialista vai procurar crescer ainda mais, né? E, claro, esse movimento à direita, ele pode ser que cresça em torno do Ventura, mas o Partido Liberal teve votos altos, o candidato independente, que era um militar, também teve votos altos. Então, a tendência é você ter, provavelmente, duas grandes forças em Portugal, que faz tempo que não acontece, dividindo o parlamento e talvez sim, né, sem ter coabitação, ou seja, você vai ter talvez um presidente ali do Partido Socialista com maioria no Legislativo e muito dificilmente um presidente do conservador com maioria no Legislativo, né? Ou seja, ainda as forças mais à esquerda têm mais capilaridade, têm mais tradição e parece que respondem melhor aos anseios. Os brasileiros, nesse caso, acabam ficando nessa estabilidade, sem nenhuma ruptura momentânea, né? Ou seja, Portugal está lidando com seus próprios problemas, estão nos deixando um pouquinho quietinhos. Agora, senhores, deixe-me fazer duas perguntas. Essa polarização lá em Portugal, ela é parecida com a polarização aqui no Brasil? Outra pergunta, o André Ventura, ele pode puxar votos dos candidatos de direita e de centro-direita, agora no segundo turno do dia 8 de fevereiro? Professora Ana Carolina. Bom, vou começar pela sua segunda pergunta, Leandro. A rejeição ao Ventura, ela é altíssima. Então, saiu uma sondagem, um estudo da Universidade Católica Portuguesa que falou, isso foi divulgado na última quarta-feira, que 64% dos eleitores afirmaram que nunca votariam no candidato do Chega, nunca votariam no Ventura. Ou seja, ele tem uma rejeição muito alta. Por outro lado, o Seguro também tem uma rejeição considerável. O Seguro, ele tinha a menor rejeição entre todos os candidatos, mas ainda assim era de 41%. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um candidato Seguro que tenta se posicionar como moderado, de centro-esquerda, ao contrário do Ventura, que já se coloca de uma forma mais radical, bastante polarizada, bastante polemizada,
e é essa a escolha que o eleitorado português vai ter que fazer. Então, eu acredito que sim, ele até pode trazer alguns votos para si, mas eu acho muito difícil, justamente porque boa parte, isso também saiu nessa sondagem, nesse estudo da Universidade Católica Portuguesa, uma parte do eleitorado do centro-direita votou no seguro justamente porque o Ventura está muito radicalizado para o que eles consideram o que seria a direita. Então, já foge um pouco do posicionamento deles. Então, eu acredito que, claro, tudo pode acontecer. Nós sabemos que em período eleitoral basta um evento para que tudo mude, mas inicialmente eu acredito que não, que o Ventura não consiga esses votos e que esses votos acabem indo justamente para o seguro, já que ele se posiciona dessa forma mais moderada. Em relação à sua primeira pergunta, você me desculpa, eu esqueci. A polarização é parecida com a daqui do Brasil. Perfeito. Bom, existe essa polarização e eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque é muito fácil falar que a opinião pública está dividida somente entre esquerda e direita, como se fossem dois espectros radicais, e óbvio, só existem os espectros esquerda, centro e direita, mas claro que nós vemos que a opinião pública está dividida dessa forma, mas eu acho que em Portugal essa divisão está um pouco menor, não é tão rachada quanto era, por exemplo, a opinião pública brasileira nas últimas eleições. Então, nas últimas eleições, é só nós olharmos o índice de votação do presidente Lula no último ano, quando ele foi eleito. A margem, a diferença de votos foi muito pequena. E aqui nós já vemos um processo um pouco menos desigual. Então, não um pouco menos desigual, não, perdão, um pouco mais desigual. Existe mais rejeição em relação ao Ventura, existe essa parcela da população que não quer esse radicalismo. Então, eu acredito que exista sim essa polarização, mas que ela não esteja no mesmo nível de acirramento que estava a opinião pública brasileira na nossa última eleição presidencial. Professor Alexandre, há uma diferença na polarização lá de Portugal e a daqui? Ela é, digamos, recente, né? No caso de Portugal, eles tinham um problema nacional gravíssimo. O país estava cadavérico depois da crise da Grécia. E aí, claro, tem um movimento de união nacional, então essa centro-direita se aproxima da centro-esquerda, os socialistas também compõem. Então você tem um grande esforço aí em mais de 10 anos para reconstruir o país e eles estão colhendo os frutos econômicos. Só que aí agora, claro, o país ficou muito mais atraente, traz mais migração, a questão entra em pauta, eles conseguiram ampliar os programas sociais, e esses programas começam a também ser requisitados ali pela população migrante, então você começa a ter um conflito distributivo. Então, esses candidatos novos, seja a Aliança Liberal, que é nova, seja o Chega, que também é um partido novo, né, e partidos que voltam com pautas antigas, mas com nova roupagem, como o Partido Socialista, eles estão tentando trazer respostas para esse momento de Portugal, né, que é um momento bastante especial para o país, né? Ou seja, o Portugal está vivendo talvez um momento em que ele vai deixar de ser o primo pobre ali, né, da Europa, ou seja, quase entrando numa onda irlandesa de se tornar um país rico. Então isso tudo está gerando essas tensões e é diferente do nosso caso. A nossa polarização, ela teve vários motivos e fora o plano real, o Brasil raramente teve algum momento ali de confluência política, né? Ou seja, de uma sensação nos últimos 40, 50 anos de um esforço conjunto de todos os grupos políticos. Lá houve isso, essa questão de salvamento ali das contas, tanto é que o Partido Social Democrata e os outros mantêm as contas em dia, são partidos que seriam chamados de direita por muitos, né? Ou seja, são austeros, têm uma rigidez fiscal, né? São responsáveis. Então, assim, o PDS, que é o partido ali da social-democracia, ele enfraquece em razão de escândalos, não por causa de resultados econômicos.
O que a gente percebe também é que o socialista, o Antônio Rousseff, ele é muito moderado, né? Ele até já trabalhou com o Antônio Guterres, ele tem uma percepção pelos portugueses de moderação e os portugueses parece que querem isso, né? Já que a gente percebeu essa divisão dos votos da direita. Uma outra pergunta, o senhor acredita que ele pode puxar, no caso o Ventura pode puxar votos dos outros de direita ou de centro-direita? Fazendo uma conta rápida, esses candidatos que estão nesse espectro, eles têm mais de 50% dos votos, né? O militar independente, a aliança, mesmo ali a centro-direita, que estava aliada, mas podemos desconsiderar, pegando depois os votos do Ventura, eles estão ali, estão disputando a cabeça. Mas aí eu concordo com a colocação da professora Ana Carolina, né? A rejeição traz esse efeito que eu tinha discutido, ou seja, a votação do Chega nas legislativas foi igual agora nas presidenciais, ou seja, quem cresceu foi o partido que tinha menos rejeição, como a professora colocou, né? Ou seja, o Partido Socialista. Então, ele talvez chegou num teto. A grande questão é que ele pode abrir caminho, né? Digamos lá como aconteceu na França, quando entra a filha do Le Pen, né? Ou seja, e pode aparecer uma figura mais à direita que consiga trazer esses votos. Talvez ele não seja essa pessoa, mas ele abriu o caminho e pelo visto, está consolidando aí o Chega como segunda força política, o que dificulta a formação de uma coligação, Leandro. Se dificulta a formação de uma coligação, o Chega acaba tendo mais poder de barganha na formação de leis ou da não aprovação de leis que sejam contra ali o receituário do partido. Senhores, uma última pergunta agora, que o nosso tempo está um pouquinho estourado. Por que a esquerda vem perdendo espaço para a direita no mundo, hein, professora? Bom, Leandro, eu acredito que tem a ver com, primeiro, o movimento do globalismo, então, essa interconexão, a interdependência econômica, a maior mobilidade internacional, isso assusta certos países que, junto com a imigração, acaba trazendo também esse medo de estão roubando os nossos empregos, mas eu acredito que nós chegamos num ponto da estrutura econômica, do nosso modelo econômico, que faz com que esses questionamentos eles aconteçam. Então, enfrentamos algumas crises econômicas internacionais, isso gerou uma série de problemas para os países e nós vivemos esse período da democracia liberal que pegou todos esses movimentos, então acaba sendo vinculada, acaba sendo enfraquecida em detrimento desse discurso mais nacionalista de trazer os empregos de volta, fazer com que o país se torne grande de novo. Então, eu acredito que é uma confluência de eventos que acaba trazendo espaço para essa ultradireita ressurgir, porque é justamente isso, o professor Alexandre estava comentando, a extrema-direita, ela estava aí. Então, nós vemos, por exemplo, no caso da França, a Le Pen, ela vem herdeira desse partido, no caso da Giorgia Meloni também, vem essa herdeira da ultradireita, mas, por muito tempo, a ultradireita ficou mais adormecida, não tinha tanto espaço. Então, eu acredito que agora, né, dada essa conjuntura econômica, os problemas econômicos que acontecem e que são normais, dada essa interdependência econômica entre os países, ele acaba gerando esse medo na população que acaba se refugiando nesses discursos mais nacionalistas. Professor Alexandre? Eu vejo que tem uma dimensão aí de meios de comunicação, né? Ou seja, desde fim da Segunda Guerra Mundial, a grande imprensa, ela sempre teve um papel um pouco mais de moderação do debate público. Então, as posições mais extremadas, elas ficavam posições de nicho, de difícil alcance, seja à esquerda, seja à direita. Eram difíceis de serem alcançadas. Então, você tinha a reverberação e a repercussão de posições mais moderadas. Com o crescimento da internet e de as redes sociais, as posições começaram a ser disputadas em pé de igualdade, né? Então, muitas pessoas passaram a se convencer
de que a resposta poderia ser uma volta à tradição, poderia ser uma volta a princípios, há inclusive um fortalecimento da esquerda mais radical, há também um aumento de movimentos fundamentalistas em países que não são ocidentais, então essas posições todas passam a ter um pé de igualdade, e aí a gente percebe isso no eleitorado, né? Ou seja, porque não existe nenhuma instância ali que modera esse discurso, que afunila ele para o centro, né? Então, todo o espectro político agora está disputando esse eleitorado, e como nós sabemos, né, as posições mais ideológicas, seja a direita, seja a esquerda, elas têm um poder de arrebatamento muito maior, né? Ou seja, elas conquistam muito mais os corações e mentes do que um discurso pragmático a respeito de austeridade fiscal, responsabilidade e mecânica de políticas públicas. Ninguém quer ouvir disso. Agora, senhores, se a eleição lá em Portugal está polarizada, imagine como será a eleição aqui no Brasil no mês de outubro, hein? Né? Porque na última eleição que a gente teve, além dos grupos de amigos, familiares, quando começava um grupo defendendo algo, daqui a pouco brigava com outro grupo, eu dizia, não, vamos parar, vamos entender a posição do outro, a gente entende, cada um tem a sua posição e vamos seguir. Porque o que aconteceu de confusão, até em ambiente familiar, na eleição aqui no Brasil, imagina em Portugal. Tudo bem que a situação lá, o que a gente percebe é que os portugueses querem mais a moderação, né? Professora, muito obrigado, viu, pela participação aqui no SBT News. Obrigado também ao professor Alexandre Pires, também à professora Ana Carolina e a Basília Rodrigues. Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima. Igualmente.